Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 10 de setembro, com os fechamentos do dia 6, antes do feriado de 7 de setembro. Bom, nesse dia 6, o que aconteceu de mais importante na Bolsa foi a facada que o Bolsonaro tomou, que mudou o ritmo do pregão aí, o dólar desabou, ele estava em torno de 4,12, né, caiu para 4,6, e a Bovespa voltou aqui para 76 mil pontos. O que é interessante a gente notar é o seguinte: a Bovespa estava com uma linha de tendência de alta perdida, né, tinha sido perdida aqui no dia 4 de setembro, tinha ficado lá embaixo e estava ficando na casa dos 75 mil pontos, ou seja, o Bovespa estava perdido aqui na tendência de alta, ele estava indo para baixo, né, muito com esse receio, né, do novo, do que vai acontecer depois da eleição, porque realmente o Alckmin, que é a opção que todo mundo já conhece, que o mercado financeiro sempre gosta do que já conhece, interessante, independente do quem é melhor e quem é pior, né? O mercado financeiro não gosta de mudança. Então, o Alckmin é o candidato que está alinhado aí com a continuidade de tudo, e ele está ficando cada vez mais para trás. O mercado financeiro está precificando isso com o dólar subindo por causa da incerteza e o Ibovespa perdendo terreno. E eu vou mostrar o Ibovespa dolarizado daqui a pouco para a gente entender melhor o que está acontecendo, para quem pensa que a gente está perto de máxima histórica. Tá? Então o Ibovespa estava perdido aqui na tendência de alta. Com a facada do Bolsonaro, ele deu uma subida de novo aqui para bater de baixo para cima na linha de tendência. Isso aqui foi um movimento de pullback. Ele chegou até o limite do que ele podia chegar, né? Tecnicamente tinha uma resistência aqui, ele veio até a resistência. Tem agora o feriado, o Bolsonaro está vivo, conversando e tal. Isso quer dizer que na segunda-feira tem uma chance muito, muito grande do dólar voltar para a região dos 4,12 e 4,13 e do Ibovespa cair de novo para a região dos 75 mil pontos. Tá? Então existe uma probabilidade muito grande, tá, disso acontecer na segunda-feira. É claro que ainda tem o fim de semana prolongado aí para terminar, pode ser que aconteça mais alguma outra coisa nesse meio tempo, tá? Mas por enquanto o que está dado é isso. Vamos dar uma olhadinha então agora no Ibov dolarizado. Eu peguei aqui o Ibov dolarizado, é muito simples, né? A gente pega a cotação do Ibovespa em pontos e divide pelo dólar Petax, tá? Divide pela cotação do dólar que o Banco Central usa. E aí a gente tem, eu estou com o gráfico aqui desde 2003, de 2003 até 2018, né? A gente vê que nitidamente o, o Brasil, aquela época que a gente lembra que o Brasil era bom, né? De 2008, tal, até 2008, até a crise financeira internacional, depois até 2010, 2011, né, que foi o primeiro governo Dilma, antes dela fazer um monte de besteira que ela fez, ela começou a cagar tudo em 2012, né? Isso se reflete nitidamente na bolsa. Até aqui, ó, era a época que o Brasil dava certo. Aqui a gente teve no 2008 até 2009 uma queda por causa da crise financeira internacional, mas você vê que quando ele voltou no Ibovespa normal, ele volta para as máximas históricas. No Ibovespa dolarizado ele também volta, quer dizer que a cotação do dólar aqui estava estável, né? A gente passou uns 3 anos de cotação de dólar estável. O dólar veio caindo, então a cotação em dólar veio subindo, aqui de 2003 até 2008. E depois de 2011, o dólar foi se apreciando e a bolsa foi caindo. Chegou o ponto aqui da Bovespa bater em 9 mil dólares, mesmo patamar praticamente quando a gente estava em 2003, né, muito próximo de 2003. Isso aí eu estou falando no começo de 2016, com aquela crise do impeachment, quando a Petrobras valeu $1, né, foi precificada a $1 na bolsa, lá estava R$4 uma ação da Petrobras, agora ela está praticamente 19, a gente vai ver daqui a pouco, né, então realmente um momento muito pessimista. E depois disso a bolsa se recuperou e bateu a máxima histórica. Quando? Aqui no fevereiro desse ano, fevereiro de 2018, a bolsa bateu a máxima histórica. Se você pegar essa máxima histórica dolarizada, ela nada mais é do que a cotação do Ibovespa aqui de 2006, final de 2006, quando o Ibovespa estava subindo ainda. Então a nossa máxima histórica hoje recuperou a bolsa por mais ou menos o que ela estava em 2006. 2006 foi quando apareceu o escândalo do mensalão, aqueles escândalos de corrupção, foram todos mais ou menos aqui, quando essa bolsa dessa caída. Isso aqui foi feito no Brasil, isso aqui foi feito no mundo, né? Tá? E agora,
né, a gente está em 18 mil dólares de preço do Ibovespa. Então eu tinha falado alguns vídeos para trás que quando o dólar sobe muito, o Ibovespa dolarizado começa a ficar barato, o investidor estrangeiro começa a ver uma oportunidade de comprar, e aí ele traz dólar para cá e acaba batendo na cotação do dólar para baixo. Tá? Então a gente tem, e o dólar, como ele é muito volátil, todos esses efeitos que acontecem, eles soltam, né, manadas aí de não investidores, né, mas de pessoas que precisam trazer ou levar o dólar fora ou dentro do Brasil. Tá? Então o dólar é muito volátil e acaba volatilizando aqui também um pouco o Ibovespa, mas ele é muito volátil por causa disso. O povo aproveita que ele está alto para antecipar, trazer dólar para dentro, vender dólar, né? E aproveita quando o dólar está baixo para antecipar, comprar dólar. Isso quer dizer que o dólar estava 4,20, caiu para 4,07, segunda-feira de manhã vai ter um monte de gente querendo comprar dólar, isso daí vai forçar o dólar para cima, tá? A não ser que aconteça mais alguma coisa extraordinária que aponte que o dólar deve cair, mas dadas as cartas que estão aí, o que deve acontecer, o normal é o povo aproveitar desse movimento. Então o que a gente está vendo aqui no Ibovespa dolarizado, a gente está vendo duas coisas. Primeiro que a gente tem um movimento aqui, claro, de ombro, cabeça a ombro, né, depois de uma subida de 9 até 18 mil dólares, subiu 100% aqui o Ibovespa em dólar, tá próximo da cotação de 2006, a máxima do dólar do Ibovespa dolarizado foi 45 mil pontos dolarizados, então a gente está menos da metade da máxima histórica, né, seria 22.500 a máxima histórica, a gente chegou no máximo aqui a 21 mil, 21.300 e pouco, né? Então a gente não chegou nem na metade da máxima histórica, na máxima do ano aqui de 2018, e ainda a gente tem um ombro cabeça a ombro desenhado aqui no gráfico dolarizado. Essas figuras de gráfico dolarizado não são tão fortes porque elas não são figuras, não são gráficos operáveis, eles são gráficos sintéticos. Então, basicamente não tem ninguém olhando essa formação técnica do jeito que ela está aqui, tá? Mas digamos, não é ninguém olhando, né? A gente tem um terço do mercado olhando isso aqui, que são os investidores estrangeiros. Então, 2/3 do mercado não está olhando essa formação aqui. Então, ela não é tão forte por causa disso. De qualquer forma, ela tem uma força, ela tem uma certa força, né? E o que a gente pode ver aqui é uma pressão por uma queda aí de 3.500 dólares, que poderia levar o Ibovespa de novo até a taxa de 14 mil dólares. 14 mil dólares, se a gente olhar aí para o preço do Ibovespa 75 mil pontos, não, 75 mil dividido por 14 mil, a gente está falando de uma cotação de R$ 5,40, tá? Caso o Ibovespa se mantenha na casa dos 75 mil pontos e o dólar é que vá movimentando esse cenário aqui. Então a gente teria um espaço, tá, relativamente grande, né, para o dólar se apreciar até 5,35, 5,40. Isso, obviamente, dadas as condições atuais do jeito que a coisa está andando. Vou falar aqui do Bovespa Futuro, que montou aqui um triângulo, mas é um triângulo machucado já, né? A gente dá para ver que ele já está machucado aqui, ele não está bem colocado, é um triângulo pequeno, menor do que aquela linha de tendência que eu tracei no gráfico anterior do Bovespa Vista, que vem aqui por cima, né? Traça um triângulo maior, tá? Que já está rompido para baixo. Esse aqui, ele tentou romper também, mas ele voltou com essa facada aí do Bolsonaro. Então essa tendência de baixa do Ibovespa, ela é fraca no momento, não tem uma projeção que indica até onde ele vai, sim, indica só que ele está com uma fraqueza na tendência, ele pode cair, mas com uma projeção fraca, não tem um número para apontar. Tá? Obviamente, isso quer dizer que está pessimista, mas não está tão pessimista assim, mas está pessimista. Essa aqui é a leitura que a gente pode tirar da junção desses dois gráficos, que é uma coisa que a gente consegue ver sem gráfico também, né? Dá para notar isso no dia a dia. Falar aqui do dólar, que voltou aqui, como eu falei, para o 4,06, né? Ele já tinha batido nisso daí na sexta-feira, dia 31 de agosto, mas aí a gente teve a troca de contratos, né? Não ficou tão visível aqui, porque a gente está vendo já a barrinha com o contrato novo, mas ele voltou de novo aqui para o 4,06, voltou de novo para a linha de tendência de alta, tá? Ele não perdeu a linha de tendência de alta, perdeu a média, tá? Normalmente quando ele perde a média, ele dá uma testada na linha de tendência,
às vezes perde, às vezes não, mas dessa vez ele perdeu os dois juntos. Se na segunda-feira ele voltar a cair, tá, ele continuar caindo, essa segunda linha de tendência aqui é uma linha fraca, normalmente ela não segura o preço. Essa primeira linha de tendência já segurou o preço algumas vezes, ó, nessa região aqui, mas essa linha de baixo não segura. Então, se ele continuar caindo, ele pode entrar numa tendência mais de baixa, né? Não seria uma tendência de baixa, ele pode se acertar aqui com as tendências de alta até a terceira linha da tendência, que é essa linha azul, que é a linha mais forte, que está passando agora na casa dos 3,82, 3,83. Como ela vai subindo, né, deve chegar até os 3,85 para encontrar no preço do dólar. Tá? Então o dólar tem essa possibilidade no curto prazo de cair até os 3,85, que é essa tendência que está desenhada aqui no gráfico. Mas como a gente acabou de ver o Ibov dolarizado, se o Ibovespa se continuar nessa faixa de preço dos 75, 74 mil pontos e o dólar não arrefecer, não cair aqui, ele continuar subindo, a gente abre uma projeção maior para o dólar, que aí sim pela primeira vez, e aí eu falo isso aqui pela primeira vez desde que eu comecei esses vídeos, né, muitos e muitos anos atrás, que o dólar pode passar realmente na casa dos 4,20 e entrar aí num horizonte que leve-o perto dos R$5. Tá? Todos esses anos eu nunca acreditei que o dólar pudesse chegar nos R$5, né? A gente sempre teve um movimento muito forte de venda aqui na região dos 4,20, a gente está vendo isso de novo agora. Toda vez que chega nos 4,20 ele volta, qualquer coisa ele já volta para perto dos R$4, né? Então existe um movimento, assim, existe um medo muito grande dos compradores em comprar dólar acima de 4,20, porque a sensação de que ele vai voltar é muito grande, porque ele nunca passou acima de 4,20, então não existe essa sensação de que você está fazendo um bom negócio comprando dólar acima de 4,20. Só que, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se ele continuar testando 4,20, os agentes de mercado se acostumam com esse preço, ele passa. Na hora que ele passar, o horizonte muda e vai encontrar o próximo ponto de apoio. O próximo ponto de apoio, como a gente viu pelo gráfico dolarizado, está no 5,35, entre 5,35 e 5,40, que é uma coisa aproximada. Tá? Então, esse que é o arcabouço todo da análise de hoje, que eu acho que é importante compartilhar com vocês. A possibilidade aí da gente ter um Ibov dolarizado caindo para 14 mil dólares, e se o Ibovespa se mantiver nessa faixa dos 70 e poucos mil dólares, quem vai puxar isso para cima vai ser o dólar, e o dólar com essa movimentação toda pode pela primeira vez passar bem passado acima dos 4,20 e ir para o horizonte dos 5. Tá? Não tem nada no horizonte também que nivele a gente nem com Turquia, que está 7,8, e muito menos com a Argentina, que está 40 já o dólar para né, 40 pesos para comprar um dólar. Tá? Não tem nada disso aqui no horizonte, mas realmente pela primeira vez, eu vou repetir pela milionésima vez, pela primeira vez em todos esses anos que eu faço giro de mercado, que são desde 2012, que a gente tem a possibilidade de ver o dólar aí se aproximar dos R$5, tá? Não no curto prazo, mas no horizonte aí já visível, imaginável. Vamos falar agora dos papéis. A Petrobras continua perto dos R$19, ela tem uma linha de tendência de alta, né? Todas as linhas de tendência de alta foram perdidas, ela já bateu aqui no 14,95, mas ela tem uma linha de tendência de alta que funciona ainda como resistência, então ela não está conseguindo passar. E se o Ibovespa não continuar subindo, né, se na segunda-feira acontecer mesmo, o Ibovespa caiu e o dólar subir, os dois estão batendo nas suas linhas de força, né, o Ibovespa de baixo para cima e o dólar de cima para baixo, se eles simplesmente quicarem, se eles não passarem, os papéis do Ibovespa também não vão continuar subindo. Então a gente tem aí uma resistência também da Petrobras que prova isso. Aqui a Vale 3 continua sendo a minha aposta defensiva para quem quer continuar na bolsa numa ação menos volátil do que as outras. Tá? Ela continua aqui na casa dos R$53. Ela deu a impressão que podia passar mais para cima, R$60 mais rápido, não foi. De qualquer forma, o que a gente pode ver aqui nela seria um canalzinho de alta bem leve, né? Uma coisa que nem a gente tinha visto no Dow Jones um tempo atrás. Tá? Você tem um canal de alta bem leve aqui, isso quer dizer que teoricamente a gente está vendo um papel tranquilo aí, ela pode dar uma correção até os R$47,50, R$48, alguma coisa desse tipo, mas ela deve ficar dentro dessa faixa aí
entre os 48 e os 56. É uma faixa grande, mas é uma faixa previsível e ela está andando bem devagar dentro dessa faixa, então é um papel para um momento mais defensivo. Vou aqui dos bancos, Banco do Brasil, que está dentro de uma queda de novo, né? Ele perdeu aqui essa linha de tendência, vou botar para o outro lado para cá. Tem essa linhazinha de tendência aqui, ó, foi perdida, diferente do Ibovespa, ele não voltou tanto assim, nem está ameaçando voltar para cima dela, tá? Isso quer dizer que a indefinição que a gente estava vendo aqui atrás, ó, ela está apontada para baixo, ela foi rompida para baixo, continua apontada para baixo, tá? Então o Banco do Brasil pode tentar testar aqui o 26,87 no curto prazo, resistência para ele, está um pouquinho mais para cima, aqui na casa dos R$30. Aqui o Itaú que assim como o Banco do Brasil também se rompeu para baixo, aqui essa linha de tendência, né? Se a gente, por onde a gente puxar aqui ele rompeu, então ele está até com uma formaçãozinha de canal de baixa aqui, tá? O Itaú está um pouco pessimista também. A diferença dele para o Banco do Brasil é que ele está mais próximo das linhas aqui, então ele está mais próximo de uma indefinição do que uma baixa. O Banco do Brasil está um pouco mais próximo de uma baixa do que uma indefinição, mas os dois, independente dessa alta aí do final do pregão do dia 6, os dois não estão otimistas. Tá? Não estão otimistas. A gente está ainda com um leve pessimismo no ar, e isso vai se confirmar no pregão de segunda-feira, que se o Ibovespa romper para cima, né, e o dólar romper para baixo, voltar para baixo dos R$4, muda tudo o horizonte que a gente está vendo, mas a probabilidade maior, por enquanto, pelos gráficos, não é essa. Então, por enquanto, a gente segue na probabilidade maior dos papéis seguirem caindo levemente, o Ibovespa seguir caindo levemente, e o dólar quicar de novo para cima dos R$4,10 na segunda-feira. Aqui a Ambev anda diferente dos outros, né? Ela já perdeu aqui as linhas vermelhas, isso quer dizer que ela se aponta de novo aqui para a região dos R$17. A Ambev tem um monte de suporte também, ela vai ter essa região dos R$18 como suporte muito forte, como já foi aqui em julho, tá? Então, mas se perder os R$18, ela pode vir até os 17. E a região de resistência vai continuar aqui entre os 19,80 e R$20, que é aquela região de muitos anos que ela não conseguia passar, tá? Vai continuar sendo a resistência mais forte para ela para os próximos meses. E aqui Bitcoin meu que foi ajustada, minha linhazinha de tendência estava passando um pouquinho mais para cima aqui, estava passando por essa bundinha do candle real, ela estava passando um pouquinho mais alta. Eu ajustei ela para sombra, o limite mínimo da sombra mínima aqui, da sombra que ela veio um pouquinho mais para baixo, e a movimentação real do Bitcoin foi um pouquinho mais baixa ainda, né? Essa que eu estou puxando aqui foi a movimentação real. Essa linha azul é uma movimentação teórica prevista para o Bitcoin. Ele chegou perto aqui de ameaçar a linha, sentiu a força e voltou. A gente está falando dessa área branca aqui faz muito tempo, que é uma área branca muito grande, né? Ela tem suporte só no 6.000 lá embaixo, então ele pode fazer esses movimentos bruscos aqui, não quer dizer muita coisa. A gente está vendo o mercado todo de criptomoeda, que é um mercado basicamente especulativo e estatístico, está sofrendo nos últimos dias, e o Bitcoin vai sofrer junto com o mercado. O mercado inteiro de criptomoedas basicamente é formado por uma ilusão de que as moedas são viáveis no longo prazo porque elas têm um projeto bom. Elas só são viáveis no longo prazo se as pessoas usarem. O componente estatístico, como eu falei no outro vídeo, faz parte das moedas. Não precisa fazer estudo, perder 4 anos na faculdade para descobrir isso. Essas moedas todas, elas só funcionam descentralizadas se elas tiverem o poder de o povo usá-las, tá? Principalmente para minerar. Né? A única rede que tem esse poder hoje é a rede do Bitcoin, que é uma rede realmente descentralizada e com muito nó. As outras redes não têm esse poder, então elas são frágeis do ponto de vista estatístico. O dinheiro da especulação vai se aterrorizando, vai fugindo, porque o negócio não sobe, e vai ficando a realidade. A realidade do fundamento é essa, que nenhuma moeda tem valor. Fora do Bitcoin, pode ser que algumas outras apareçam, tirando esse movimento de, sei lá, 60 criptomoedas, estou falando por baixo, né? Porque toda semana nasce uma, tá? Dessas criptomoedas que têm a finalidade de serem usadas como moeda,
igual ao Bitcoin, tá? Todas essas moedas elas vão acabar sofrendo um colapso e aí vai sobrar muita gente que tem interesse em criptomoeda, com interesse em criptomoeda, vai acabar entrando em algumas outras criptomoedas. Então pode ser que o Bitcoin e mais algumas sobrevivam, mas é normal um colapso aí na grande maioria das criptomoedas que existem hoje no mercado, tá? E o Bitcoin, enquanto ele não perdeu $6.000, ele está andando aqui de forma errática dentro desse cone azul, né? Nossa máxima agora passa a ser $7.600. Se ele conseguir passar acima dos $7.600, aí sim a gente teria uma movimentação nova para ele, que pode apontar para cima, bem para cima, tá? Mas enquanto ele não passar dos $7.600, a coisa não está bonita, ele continua apontado para baixo, para os 4.700, e com um grande horizonte de movimentação, que é esse entre 7.600 e $6.000 à vista. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.